eu vou só falar rapidinho das fragilidades e das fortalezas do modelo. Este modelo, ou seja, a maior fortaleza do modelo, na minha perspectiva, é que ele é tão claro e ele é tão lógico para quantificar os custos e os benefícios das perdas de água. Então, eu acho que é um modelo que é muito válido para usar em companhias grandes e também para a regulação. As fragilidades do modelo. Olha, uma das fragilidades era não ter fraudes, mas a gente acabou de resolver isso, ou a gente agora vai apresentar logo a seguir uma parte das fraudes, que digamos que seria uma evolução do modelo Wyatt. Então, mas as fraudes não sei, é um problema tão pontual e de tão poucas companhias que ele, portanto, seria só aplicável para alguns, mas as fraudes, entretanto, estão mitigadas, ou a gente sabe quantificar o nível económico de fraudes. Esta é uma fortaleza que vocês podem ter muitas dificuldades ou insegurança em relação ao modelo. O que é que eu ponho lá? O que é que são os inputs? Mas eu tenho tantas dúvidas em relação a este valor ou aquele valor. Mas o output não tem tanta sensibilidade. Vocês vão ver, e era o que o Jonathan estava a falar, brinquem, façam com o modelo, façam análise de sensibilidade, dupliquem, reduzam para metade, tipo aqueles valores que vocês têm maior insegurança, dupliquem ou reduzam e vejam como é que isso daria no output. Então, isto é uma fortaleza no sentido de que não importa o que você coloca no modelo, que sai que o resultado final nem varia assim tanto. Esta sim é uma fragilidade verdadeira do modelo, que é o modelo ele é estático, portanto, se vocês calcularem para o ano 2019 ou 2018, que eram os dados do NIS, a gente tem o nível económico de perdas para aquele município no ano 2018. E aquilo é o nível económico para aquele município, para aquele sistema naquele ano. Se a gente muda as pressões do sistema, de repente o nível económico vai ser outro. Então o sistema não é dinâmico, é estático. Então isso significa que após vocês alterarem o modelo, quer dizer, após vocês alterarem pressões ou alterarem, o sistema cresceu com mais pessoas, ou o sistema, os usuários estão a ter comportamentos diferentes, consomem mais ou consomem menos, ou seja, todas essas variações de um sistema vivo, digamos assim, vai gerar outro nível económico. Então, nesse sentido, eu recomendo que o nível económico de perdas ele deva ser calculado com uma periodicidade de 2 anos ou de cada 4, para cada vez com melhores dados e com dados mais que refirem melhor a realidade. O Wyatt ele até tentou introduzir a variável pressão dentro no modelo, só que o modelo, a pressão ela é tão, digamos que ela é, por um lado ela é tão importante e por outro lado ela é tão significativa que ela baralha mais do que traz estabilidade. Então, se a gente começar a calcular com pressões, começam a sair valores completamente... olha, a incerteza aumenta, mas assim, fica gigante a incerteza. Então, a gente prefere um modelo com um pouquinho mais de certeza, mas estático, do que um modelo altamente incerto, com muita dinâmica. Então, é por isso que isto sim é uma verdadeira fragilidade do modelo, mas eu acho que, apesar de ser uma fragilidade, eu acho que não existe nada melhor até agora. O que é que o modelo também não define? O modelo só nos diz qual é o nível económico no seu limite, ou no futuro. Ele não diz como é que deve ser no período de transição. Mas eu acho que isso também... isso também é um assunto à parte e a gente tem ou seja, cada tipo de perdas, seja fraudes, seja submedição ou seja reais, tem atividades diferentes e custos diferentes, e cada uma dessas atividades tem um prazo diferente. E a gente precisa de fazer prazos diferentes para termos, para desenhar esta transição.
serão 3 curvas de transição para os 3 tipos de perdas de água. Ok, era isto é o que eu tinha a falar. Aqui do trabalhinho de casa aí, né, para quem quiser conhecer um pouco mais, né, que é a continuação aí daquele trabalho de casa que a gente fez, que vocês fizeram aí sobre perdas aparentes, tá? Hoje é sobre perdas reais, tá? Então eu coloquei lá na nossa pasta, a pasta do Google Drive, tem aqui uma pergunta, deixa eu ver. O Daniel comentou alguma coisa, eu já leio depois da minha apresentação, tá, Daniel? Então, assim, eu coloquei lá na nossa pasta do Google Drive, coloquei aqui o trabalho de perdas reais, tá? Então, vocês têm o link aí da nossa pasta do Google, do Proeza Reg, né? Então, aqui em nível econômico de perdas, eu coloquei lá o trabalho de perdas reais.docx, tá? Que é esse arquivo que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, ele é a continuação daquele primeiro exercício de perdas aparentes, né, que a gente passou para vocês. O prazo de entrega dele é até dia 2 de outubro, daí a gente vai corrigir e mandar um feedback. Tá? E, basicamente, é a mesma coisa do que vocês fizeram lá no outro. Tá? Então, tem aqui a entrada de dados do modelo, tá? Só que as variáveis aqui são diferentes, então a gente colocou as variáveis referentes às perdas reais. Tá? O valor original fornecido no arquivo, eu não coloquei aqui, poderia ter colocado, mas porque todos vocês receberam valores iguais. Mas o que importa é que é o valor para o município em análise. Tá? Então, o município que vocês escolheram para analisar lá as perdas aparentes, a gente sugere que seja o mesmo para fazer a continuação aqui para perdas reais. Tá? Um comentário aqui sobre a razoabilidade dos valores. Se você acha que o valor que você colocou aqui no município em análise é um valor que eu não sei, independente de onde você tirou ele, se você tem algum dado disso de uma base de dados, ou foi o município que forneceu, né, se você acha que está muito alto, ou muito baixo, ou está ok, ou, né, você pode colocar qualquer comentário que tenha a ver com os valores aqui. Alguns valores aqui são calculados também, né, então você consegue fazer comentários sobre esses valores. Tá? Ou se você tem alguma dúvida também, pode colocar aqui. Tá? Que a gente faz as respostas aqui e coloca em comentários e te manda de volta esse arquivo para você. Tá? Bom, eu vou abrir a planilha aqui de novo, né? Acho que vocês também, quem já mexeu já viu essa planilha, eu já apresentei ela também, tá? Então, aqueles dados são basicamente os dados em verde aqui. Tem um outro aqui que está o C, o P, o N também, que já são usados lá para os dados de perdas aparentes. Então, basicamente, seria completar esses dados aqui que estão aqui, que são em verde, que estão aqui nas colunas, nas células em laranjado, com os valores, nas células laranja, com os valores do município, tá? Que vocês estão utilizando. Tá? E aí aqui também tem a tolerância, né, prefeito de patamar econômico, aquilo que eu estava falando dos 5%, é a tolerância prefeito de patamar econômico. Tá? Então, vou só fazer uma pausa rapidinho aqui na explicação do exercício para mostrar isso aqui. Tá? Então, a tolerância prefeito de patamar econômico, vejam aqui, por exemplo, aqui nos perdas reais, aqui, a gente tem a patamar inferior e patamar superior. Isso considerando que a minha tolerância é 5%. Se eu considerar a minha tolerância de 10%, o que vai acontecer? Eu estou tolerando maiores perdas aqui, custos maiores, tá? Então, eu vou aumentar a minha faixa. Tá? É exatamente isso que acontece aqui no gráfico, tá? Aqui para perdas reais. Então, essas duas bolinhas aqui agora, considerando 10%. Tá? Aqui, mesma coisa, tá? Então, aquelas 3 curvas que o Jonathan mostrou, elas estão aqui, mais a curva amarela, que é a somatória das 3, e a minha tolerância prefeito de patamar está aqui. Isso é aquilo que eu já falei anteriormente. Tá? Aqui vai ter uns NDs no começo, que é a faixa que não é linear o gráfico, né? Então, ele tem uma descontinuidade, então essa parte a gente tira da conta. Tá? Ele vai começar a partir da onde ele é positivo, que é onde é linear. Tá? Então, basicamente isso. Os gráficos são aqui. Só relembrando, pessoal, quem for mexer com a planilha, vai colocar os dados aqui. Se não tiver com Excel, um Office 365,
pode ter problema aqui nesses cálculos aqui por causa de uma função que chama mínimo Cs, tá? Então, essa função aqui do Excel, ela está disponível no Office 365, que é o último aí. Se eu não me engano, está no Excel 2016 também, tá? Mas eu não tenho certeza disso. Se você está com esse erro e você não tem a versão mais nova do Office, você pode abrir essa planilha lá no Google Drive, tá? no Sheets, lá no Google Sheets. Você vai lá, abre uma aba no Sheets e importa essa planilha lá para dentro. Vai funcionar a fórmula, tá? O que não vai funcionar são os gráficos, mas aí se você está com problema, usa por lá e deixa sem o gráfico, tá? Se você não tiver outra opção. Então, voltando aqui para a nossa atividade, é colocar os valores, tá? E responder basicamente as perguntas, tá? Colocar o gráfico aqui, nesse caso aqui, os gráficos, para quem conseguir abrir no Excel, dar um print screen lá do gráfico lá, ou copia o gráfico e cola aqui no Word, tá? Quem não conseguir, por causa da versão também, não tem problema. Tá? Uma outra coisa que vocês vão ver também, provavelmente se vocês mudarem muito os valores aqui, a escala não se altera sozinha, então precisa fazer um ajuste de escala aqui, tá? Quando você, se sumir algum gráfico aqui, fazem um ajuste de escala aqui. Tá? Colocar esses valores aqui. Escrever aqui qual é a sua percepção do nível econômico, né, e do patamar econômico, se você acha que o patamar de 5% é muito alto, ou é muito pouco, ou se o patamar econômico de 5% ele não faz, ou de 10% também não vai fazer tanta diferença aqui, dependendo da curva que você vai ter no seu sistema, né, se você considera razoável, são a sua percepção, basicamente, aí do que você acabou de calcular. Tá? Os dados de entrada, né, que precisam de um estudo um pouco melhor, né, para que você tenha um pouco menos de confiança naqueles valores. Então, listar aqui para a gente quais são os dados. Tá? Aqui também tem uma análise de sensibilidade, que a gente colocou uma tabela. Né? Então, assim, vou errar todos os dados na medida da minha incerteza. Tá? Então, o que eu vou fazer? Posso usar lá de novo o meu multiplicador aqui nesse caso, né? Então, se eu quiser brincar aqui, fazer aquilo que o Jonathan falou, eu quero aumentar a minha tarifa, eu não preciso mudar o valor dela, que eu posso mudar aqui, 200%, ela aumenta a tarifa e eu vejo o que aconteceu lá com o meu nível econômico. Tá? Se aumentou, se diminuiu, aqui, por exemplo. Tá? Então, o meu custo de produção. Então, a gente pode usar isso aqui para colocar os dados no nível de incerteza que a gente vai ter, que vocês tiverem, tá? Então, por exemplo, para ter um arquivo, uma sensibilidade inferior, eu vou ter que reduzir todos esses valores aqui, à medida da minha incerteza. Por exemplo, o meu consumo médio de água é metro cúbico por pessoa dia, sei lá, 200 metros cúbicos por pessoa dia, 200 litros por pessoa dia, né? Então, eu quero mudar isso aqui, eu acho que pode ser 180 ou 150, então eu vou colocar um valor menor aqui. E aqui no segundo, né, arquivo, eu vou gerar 2 arquivos. Então, um arquivo eu vou reduzir todos esses dados e vou aumentar todos esses outros e vou ter um nível econômico de perdas reais. E eu vou gerar um segundo arquivo no qual eu vou aumentar todos esses dados aqui, que contribuem aí para diminuir, né, o meu nível econômico de perdas reais, e vou diminuir todos esses para contribuir também para diminuir. Então, eu vou ter 2 patamares econômicos, 2 níveis ótimos diferentes. Tá? Mas, teoricamente, um vai ser o meu superior, que vai ser aquele é o nível máximo que eu vou ter no prestador, e não errando tudo, né? E não vou ter um nível acima daquilo, e o outro vai ser o inferior, errando tudo de acordo, né? Uns que eu tenho que aumentar e outros que eu tenho que diminuir. Então, errando todos os valores para o lado que eles diminuem, eu vou ter aquele nível mínimo lá. Tá? Então, é a mesma coisa, é só para fazer isso e colocar os valores em porcentagem, em litros de ligação dia, para que a gente tenha uma ideia, para que vocês tenham uma ideia, uma noção de onde que você pode estar ali considerando todos os erros possíveis. Tá? É basicamente isso. E é basicamente isso. E a sua percepção aí sobre os intervalos de nível econômico e tudo mais, tá? Responder as perguntinhas aqui. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail para mim, tá? Então, meu e-mail está aqui, é e-mail que vocês recebem aí sempre, tá? Podem mandar aí os e-mails de dúvidas. O prazo de entrega é até dia 2, tá? Então, vocês mandando isso aí para a gente responde para vocês.
Porque aquilo que o Jonathan falou, né? Eu acho que vale muito a pena quem for mexer, quem for trabalhar e quem quiser conhecer realmente a metodologia, tem que trabalhar na planilha, tem que mudar os dados, tem que entender o que cada dado de entrada faz aí realmente com o nível econômico de perdas reais. Tá bom? Acho que era isso, Rita.